Os governos modernos enfrentam três tipos de problemas: dívida externa, dívida interna e dívida social. A dívida externa é o saldo negativo de todas as transações de um país para com os demais países. A dívida interna é o montante do compromisso financeiro do governo com a comunidade pela colocação de seus papéis no mercado aberto. Já a dívida social é o compromisso inerente do governo federal, ou seja, o governo assume responsabilidade com a população em termos de alimentação, saúde, habitação, educação, emprego, transporte e lazer. Da dívida social, destaca-se a alimentação, necessidade básica do ser vivo, fundamental e necessária. Desde a fecundação, a alimentação está presente na vida e nos costumes de todos os seres vivos. Variando no tempo e no espaço, a alimentação contribui para a formação de cada ser. De acordo com a FAO, Organização para a Alimentação e Agricultura da ONU, a dieta mínima necessária para o ser humano é de 1.800 calorias. Se essa dieta for menor, irão surgir consequências indesejáveis aos padrões de saúde da população. Aproximadamente 60% da população brasileira vive num padrão alimentar inferior a este mínimo, e os mais prejudicados são as crianças pobres e mal nutridas. Comparando as crianças pobres com as ricas, podemos observar que as pobres levam desvantagem em cerca de 16% em estatura e 20% em peso. Diante deste quadro, estamos assistindo, pouco a pouco, o surgimento de uma verdadeira sub-raça de brasileiros. Tudo isto graças ao déficit crônico que o governo tem com a população brasileira. Em 1798, o economista inglês Thomas Robert Malthus publicou sua teoria que conscientizou a humanidade sobre o problema da escassez da alimentação, população versus alimentação. Os meios de produção são árduos e difíceis, processando-se numa progressão aritmética, enquanto que os meios de expansão populacional são rápidos e fáceis, processando-se numa progressão geométrica. Isto é, a alimentação produzida se faz de maneira lenta, enquanto que a população cresce aceleradamente. Para o economista Malthus, a solução seria as pestes, a fome, as guerras como males necessários para o reestabelecimento do equilíbrio populacional e o controle da natalidade. Desde essa conscientização pelo mundo e pela sociedade atual, que a fome é uma realidade presente, e o Brasil faz parte desse mundo e dessa realidade. O governo brasileiro tem procurado enfrentar o problema, sempre presente, da fome e da escassez de alimentos, com as seguintes propostas: conceder ênfase aos alimentos básicos para as pequenas e médias unidades agrícolas. Descentralizar ao máximo a execução da política de desenvolvimento do setor de alimentação. Expandir a oferta de produtos agropecuários básicos, por exemplo, os componentes da cesta de alimentos, para torná-los mais acessíveis para famílias de menor renda. Ampliar e intensificar as pesquisas de solos e espécies de sementes. Criar sistema integrado de produção, armazenagem, transporte e comercialização. Se forem executadas 50% dessas medidas pretendidas, o governo vai poder alcançar ótimos resultados para o setor da alimentação brasileira. Nas propostas governamentais para o encaminhamento de soluções, se faz necessário destacar os aspectos políticos, econômicos e sociais. No aspecto político, o governo pretende utilizar-se de todos os instrumentos de política agrícola que sejam úteis para atingir os seus objetivos, como política fundiária, premiar quem realmente produz e punir a ociosidade da terra, preços mínimos com a formação de estoques reguladores, crédito rural criterioso, com vistas ao pequeno e médio produtor, seguro rural,
não apenas para quem usa financiamentos, mas para todos que investem na agropecuária. Assistência técnica e extensão rural ao alcance de todos os produtores. Programação de pesquisas com vistas à produtividade. Incentivar as empresas para a montagem e manutenção de cozinhas, refeitórios com nutricionistas, a fim de atender os seus funcionários. Criação de mecanismos mais ágeis nos programas da merenda escolar. Já nos aspectos econômicos temos acionar os órgãos e autoridades da área agrícola para que agilizem a execução de programas e projetos que visem incentivar o setor rural para que aumente as suas fronteiras de produção, tanto quantitativa como qualitativamente. Implantar agroindústrias para elaboração dos resultados da produção agrícola e pecuária. Comercializar externamente os produtos industrializados e não os in natura. Implantar um sistema viário nas suas diversas modalidades, capaz de ligar as pontas internas, fazendo fluir a produção. Reduzir a intermediação entre produtor e consumidor. Montar um sistema suficiente e eficaz de armazéns, silos e câmeras frigoríficas, com vistas aos períodos de entre-safra. Comercializar a preços justos e compensadores ao produtor como principal incentivo à produção. Nos aspectos sociais, em relação ao trabalhador rural, desenvolver integradamente todas as ações para melhorar e regularizar a renda familiar, ampliar a eficiência dos serviços de habitação, educação, saúde, assistência e previdência social, segurança e bem-estar. Ainda quanto aos aspectos sociais, ampliar as atividades de defesa sanitária, visando a qualidade de vida do meio rural, levando o homem do campo a permanecer no seu meio e proporcionar o treinamento de mão de obra. Acionar os mecanismos de distribuição eficiente de alimentos, através de programas de alimentação e nutrição, que busquem atender merenda escolar, com gêneros alimentícios em geral, hortas comunitárias, alimentação ao trabalhador, com obrigatoriedade de cozinha, refeitório e nutricionistas, para empresas cujo número de funcionários assim o exija e a preços simbólicos. Além disso, convênios com firmas especializadas no fornecimento de tickets para refeições, com descontos especiais aos trabalhadores. Dar assistência aos órgãos como SESC, SENAI e outros no atendimento de seus associados, com refeições em seus restaurantes e colônias de férias, com cardápios preparados por nutricionistas. Muita coisa tem sido feita pelo governo para a distribuição de alimentos, mas há muito por fazer na aplicação de tecnologia para a produção de alimentos básicos, como, por exemplo, a cultura de feijão. Em certas regiões, os incentivos à produção têm se mostrado ineficientes ou quase ausentes. O escoamento é dificultado pela ausência de um sistema viário capaz de dar vazão ao que se produz, como o Maranhão, o maior produtor de arroz do Nordeste, capaz de abastecer toda a região, até o norte da Bahia, mas perde sua produção na lavoura, por falta de meios de transportes eficientes e pelas ausências de armazéns e silagem, o que já não acontece na região sul. A região centro-oeste, capaz de abastecer todo o centro e o leste do Brasil, também não tem condições de escoamento de produção, pelos mesmos problemas apresentados pelo Maranhão, ou seja, falta de meios de transportes eficientes e ausência de um sistema de armazéns e silagem. Os corredores de exportação, por enquanto, não passam de metas ambiciosas, longe de serem atingidas. De tudo isso, fica a interrogação: qual é a situação real do Brasil hoje? A área cultivada alguns anos atrás é a mesma de hoje. A nossa produção agrícola, na década de 1975 a 1985, estabilizou em 55 milhões de toneladas por ano, embora a população continuasse crescendo. Em 1983, importamos 40 mil toneladas de arroz, 15 mil toneladas de milho,
e 15 mil toneladas de feijão. A produção de 83-84 atingiu 50 milhões de toneladas de grãos, o que quer dizer redução em relação aos anos anteriores. A importação de alimentos básicos é uma realidade nacional, inclusive a carne, para consumo doméstico. Estamos muito bem situados no contexto agrícola mundial, como o segundo maior produtor de soja, superados apenas pelos Estados Unidos. Cada ano, comercializamos mais em volume e recebemos menos em dinheiro. Mas não produzimos alimentos básicos suficientes à nossa população. A população brasileira cresce em média de 2,5% a cada ano. Isto quer dizer que, no ano 2000, seremos cerca de 200 milhões de habitantes, com um percentual muito alto de carentes alimentar. Isto torna o déficit de nossa dívida social muito elevado. Estes fatos confirmam a teoria de Malthus. A produção de alimentos é árdua e difícil e se processa numa progressão aritmética, sendo que o aumento da população é rápido e fácil, processando-se numa progressão geométrica.